Primeiro, Eros, fala um pouco sobre ti aí, cara, um pouco da tua história, o que tu já fez, o que tu fazia antes, o que tu tá fazendo hoje, né? Conta um pouco aí da tua jornada aí pra gente. Cara, minha vida profissional ela começou bem esquisita. Meu primeiro emprego foi em um supermercado, mas eu fiquei pouco tempo lá. Depois eu fui estagiar com personal trainer, já que eu fazia faculdade de educação física na época. Fiquei trabalhando dessa forma até um pouco antes da pandemia. Quando apareceu a pandemia, veio a necessidade de, ir pro digital, porque era a coisa que tava mais crescendo, né? Já visto que tava todo mundo em casa e todas as empresas estavam precisando disso aí. Então eu comecei a estudar um pouco sobre tráfego, sobre marketing em geral. Nunca pensei que ia gostar disso, né? Eu falei, vou ficar aqui um tempo, quando voltar a abrir as coisas, eu volto aos trabalhos antigos, mas, cara, eu acabei me apaixonando, profissionalizando cada vez mais, né? Entender cada vez mais qual é o jogo do marketing. Então eu fui entendendo que não era apenas só o tráfego, existia um turbilhão de coisas que eu podia aprender e aplicar e ficar bom nisso. Tu já tinha tentado antes, tipo, hoje como é que tu tá? O que tu tá fazendo de resultado financeiro hoje? Como é que tu tá de número de clientes? Conta um pouco do teu momento atual agora. Cara, eu já tive uma operação antes, eu já trabalhei terceirizado, já tive uma operação antes. Eu acho que eu fui até bem sucedido na operação antes, mas eu tinha muito trabalho. Foi até um resultado financeiro interessante, mas eu tinha muito trabalho, visto que eu cobrava muito pouco, né? Muito pouco, mas eu já sempre tive aquela ideia de, eu realmente posso cobrar mais por esse cliente. Fazia sentido pra mim, mas ainda no fundo ficava aquela coisa me bloqueando de cobrar mais caro. Então eu ficava muito no volume, muito cliente pra atender, e isso bagunçou demais. E depois que eu vim entender o jogo de verdade, que dá pra gente ter menos clientes cobrando mais caro, a gente consegue escalar de uma forma melhor. Hoje eu tô fazendo cerca de 38 mil, mas com 13 clientes ali. Isso por mês? Isso por mês, sim. Muito bom. Cara, e antes tu vendia esses contratos por quanto? Tu disse que eles eram mais baratos, né? Então, e muito cliente, tu vendia por quanto esses contratos aí? O meu primeiro cliente, cara, cobrir R$ 400. Depois ficava na média de 1.000, 1.200, assim. Eu tinha uma trava achando que cobrar mais do que isso era, vou dizer impossível, mas acho que era difícil. Eu achava que as empresas não iam olhar pra mim e falar, não vale isso aí. Era uma trava que tinha na cabeça e não era a realidade. Sim. Aí tem uma coisa que muita gente pensa sobre esses contratos, porque agora tu tá fazendo 38 mil, tu disse que tem 13 clientes, Isso. 13 clientes, 38 mil. Então isso dá uma média aí de quase 3 mil por cliente, né? Seria 39 para 3 mil por cliente. Se fossem clientes de R$ 1.000, a gente estaria falando de 13 mil, então seria uma diferença bem significativa, 3 vezes menos aí o que tu tá faturando. Mas e com relação a volume de trabalho? Porque tem muita gente que pensa, não, mas se eu estiver vendendo um contrato de R$ 1.000, vendendo só tráfego pago, ou só isso, ou só aquilo, eu vou ter menos trabalho e eu vou conseguir atender mais clientes. Como é que é isso pra ti? Como é que era o teu volume de trabalho antes e como é que é o teu volume de trabalho hoje com essas disparidades aí de faturamento? Cara, quando a gente acaba cobrando menos, pra gente compensar, a gente tem que ir no volume, né? Não acho a estratégia ruim, não, mas acho que pra quem tá começando pode, beleza, eu até aceito que, por mais que não seja o melhor caminho, eu ainda entendo a pessoa que vai por esse caminho. Cara, dá muito mais trabalho, porque você tem que atender muito mais pessoas, você mexe com, pensa aí se eu estivesse cobrando R$ 1.000, tem que ser 38 pessoas diferentes, 38 cabeças, eu não sei como é que seriam, se todos iam ter uma sinergia igual tem hoje em dia, podia ter um cliente chato, um cliente com uma situação um pouco complicada. Cara, são várias variáveis que pra mim também não faz sentido apostar tanto no volume. Até quando você for fazer questão de contratar outras pessoas, fica complicado porque você precisa ter mais pessoas, a mesma quantidade de pessoas para atender a mesma quantidade de clientes, e isso vai diminuir sua margem. Você vai ter uma margem menor. Então não faz sentido. Porque cada cliente é um atendimento, né, cara? A galera não se toca nisso daí, mas se tu atende 50 empresas, tu tem 50 donos de empresa para prestar conta, tu tem 50 times de empresas para lidar, tu tem 50 contratos para gerenciar, 50 cobranças 50 notas fiscais pra você emitir, cara, só isso aí já não compensa pra mim. Exatamente. E de equipe, cara? Tu tá fazendo 38 mil por mês, mas tu tem o que aí de gente contratada? Como é que tá a tua margem de lucro desses 38 mil? Cara, hoje eu tô com 4 pessoas e a gente tá com a margem de 70%. E o que elas fazem aí? Olha, eu tenho um comercial que hoje em dia a gente tá com a lista, a gente tá fechado, a gente não tá conseguindo pegar mais ninguém por enquanto eu não arrumo a casa aqui, mas hoje em dia ele não tá só prospectando, tá prospectando com um volume menor, mas ele tá cuidando mais da parte comercial. Eu tenho um designer, que ele tá saindo pra design, pra agora se tornar quase um gestor de projetos ali, mas a gente vai demorar um pouquinho, tô indo com mais calma, mas eu sei que ele tem potencial. Eu tenho mais 2 gestores de tráfego. Entendi. E aí isso dá uns 30% de custo? Tu tem escritório, Eros? Não. Então o custo é todas essas pessoas, né? Essas 4 pessoas são basicamente todo o teu custo ali. Alguma ferramenta que tu contrata, alguma coisa assim? São ferramentas, são pessoas. O Prolabore tá incluso nisso aí também. Tu tira quanto de Prolabore hoje? Hoje 7 mil. 7 mil. E esses 7 mil tu já tá contando nos 30% de custo da tua operação, né? Tu tá lucrando 70% e tirando o teu Prolabore já. O que é o certo, né? Inclusive, é só pra deixar claro. Porque tem gente que pensa, tô lucrando 70%, mas o cara não tá considerando o salário que ele tira. Às vezes ele nem separa esse salário, Exato, né? Isso aí eu acho errado. Eu fiz dessa maneira porque às vezes a gente, tô com 90% de... O cara fala, tô com 80, 90% de margem, mas ele não tirou o Prolabore dele ainda. Exatamente. Aí bagunça tudo, mistura financeiro
finança pessoal com finança da empresa, vira uma bagunça. Cara, então, teu custo de equipe tá em quanto, total? Tirando o teu Prolabore. Cara, tá variando entre 13, 14 no máximo. E dava pra ser menos, porque eu queria incentivar a galera, eu sei que eles sabem onde podem chegar, e então eu escolhi, cara, poderia começar pagando menos e tal, não sei o que, menos que a maioria da galera aqui, os júniors e tal, mas queria dar um incentivo melhor pra eles. E tu contratou gente boa também, né? Gente que é boa no lance do comportamento, do comprometimento e tal. Então, muitas vezes a gente paga o preço pra ter essa galera, mas vale a pena, principalmente no longo prazo do negócio. Cara, é um negócio muito saudável, tipo, só pro caixa da empresa sobra mais de 20 mil por mês, então, se tu for considerar 70% ali de lucro. Isso é muito bom, muito bom. Ah, eu tava até lembrando aqui, eu acho que num futuro não muito distante, a gente vai ter que regravar esse depoimento aqui, porque tu tá com aquele contrato de 22 mil lá prestes a fechar, né? Então, o contrato foi enviado já, só precisa mesmo formalizar a questão de começar a trabalhar e o Pix cair, né? Mas já tá tudo certo já, só o tempo mesmo que foi pedido por ele, mas a gente com certeza vai precisar regravar. Se esse vídeo aqui for pro canal, você que tá assistindo esse vídeo aqui no nosso canal, já fica ligado aí que em breve a gente vai ter que fazer uma atualização aqui com o depoimento do Eros, porque ele já tá prestes a fechar um contrato aí que vai ser um contrato bem significativo, né, bicho? 22 mil por mês é um valor muito, muito, muito interessante. A galera não tem noção. Porque tem muita gente no mercado que fala de valor de contrato anual, né? Fechei um contrato de 30 mil, só que daí tu vai ver um valor anual. Fechei um contrato de 12 mil, mas daí o cara tá falando de um contrato de 6 meses, 2 mil por mês. Tecnicamente não tá errado, né? Porque é um contrato de 6 meses, 2 mil por mês, 12 mil. Mas aí confunde um pouco e a gente só fala de valor mensal. Se a gente fala um contrato de 22 mil, é 22 mil por mês. E aí, caramba, 22 mil por mês, a gente tá falando de 22 vezes 12, 240 e poucos mil, 250 e poucos mil. Tu já calculou quanto é que dá no ano? Porque é um contrato anual que tu vai fechar, né? 22 vezes 12, 264 mil. Caramba, 64. Muito relevante, cara, muito relevante. E um negócio também, essas empresas grandes, como essa que tu fechou agora, elas tendem a ter contratos muito mais estáveis. Ah, com certeza, é muito mais provável que esse cara permaneça contigo por mais de um ano, com tranquilidade. Não, com certeza. Quando a gente atende uma empresa maior, que até mais estruturada os processos, até para entregar resultado é mais fácil. Porque já tem um processo de vendas ali bem validado, precisa corrigir alguns pontos. Por isso que eu falo e reforço com os alunos aquela importância daquele tópico da aula 1. Quem são e como encontrar os clientes de 3 mil reais mensais da aula 1 do nosso evento. Porque se o cara começa com a empresa errada, bicho, já tudo tende a dar errado, né? Eu converso com várias pessoas que vêm lá no privado, tá? De um grupo lá do Growth e tal, do Bootcamp. Cara, a primeira coisa que eu falo é, cara, a empresa tá correta, o perfil dela? Porque, cara, se o perfil tá errado, você pode ser o melhor vendedor do mundo. Vai sair ruim a venda em alguma coisa. Ou você não vai conseguir vender, ou você vai arrumar um problema um pouco mais pra frente. Seja a corda ali que vai pro seu pescoço mais rápido, investimento ali em mídia e tal, não tem processo definido, não tem oferta definida. Cara, é muita coisa que pode acontecer se o perfil não for ideal. Eu não digo nem que a pessoa tenha que estar pronto. Ah, tem que ter a oferta pronta, eu tenho que ter os processos comerciais prontos. Mas ela tem que estar ciente que essas coisas precisam estar prontas. Então, você como profissional vai lá e ajusta. Como é que tá a tua retenção hoje? Como é que estão os teus clientes aí? Há quanto tempo tu tem eles? Eu sei que tu tá numa fase de crescimento rápido, né? Então tu também deve ter muito cliente novo, mas como é que tá teu faturamento se a gente for pegar os últimos 6 meses? Como é que foi essa progressão e qual que tá sendo o prazo de duração aí desses clientes? Cara, o ano passado a gente veio devagarzinho, mas a gente começou a estourar mesmo ali em dezembro, onde eu coloquei mais energia nisso aí. Dezembro foi um divisor de águas, onde eu comecei realmente a focar mais no comercial, mas a minha retenção, até dezembro eu tinha tomado apenas um churn, um cliente só tinha saído, e agora em fevereiro eu tive 2 churns também, mas é aquilo que eu tinha conversado, né, o valor dos contratos que saíram pareceu brincadeira com os contratos futuros que eu fechei. Outra coisa importante também foi eu avaliar o porquê da saída, o que estava faltando da minha parte e da parte deles. Então, corrigir aquilo que foi feito da minha parte, nem sempre a gente vai acertar. Então, é sempre um jogo de corrigir os nossos erros. Então, corrigir aquilo que eu falhei e observar aquilo que foi feito da parte do cliente, entender se o erro ele estava fora do perfil de clientes que eu garanto da carteira, ou se foi apenas falta do meu trabalho. Se teve alguma coisa a ver com o meu trabalho, aquilo vai ser corrigido para não acontecer mais. Esses erros aí, provavelmente, eles estão, em 100% dos casos, eles são uma daquelas 4 variáveis da nossa equação, né? Exato. Então fica fácil da gente identificar onde é que tá e corrigir. E isso, pô, é o LTV quase infinito, né? Então, cara, é por isso que o Bootcamp é muito bom, cara. Porque a gente consegue identificar e reter cliente pra mim cara, é muito importante. E tão importante quanto vender. Não adianta vender para que 3 meses ele sair e pouco. Dependendo do seu tamanho, você fica até susto no mercado. Exatamente. A gente vê isso muito acontecendo. Tu cresce a todo custo e aí o custo disso muitas vezes é um custo que não se paga. Porque se a tua imagem ficar extremamente mal vista no mercado, pode ficar completamente inviável ele fechar novos negócios, né? A força desse volume de detratores ali pode prejudicar o negócio demais. Tu vende muitos outros serviços alternativos também, né? Tem muita gente que não sabe, mas dentro do Bootcamp hoje a gente fala de 5 serviços. O contrato de 3 mil reais mensais é o central, mas a gente fala de outros 2 que
que são 2 serviços semelhantes ao contrato de R$3.000 mensais, são meio que um downsell. E a gente ainda fala de outros 2 que já são serviços diferentes, pontuais, e que também são interessantes de serem vendidos para que tu consiga aumentar o teu faturamento no mês, para que tu não perca nenhuma oportunidade de negócio, para que tu feche com aquele cliente que eventualmente não pode comprar o contrato de R$3.000 mensais ainda. E tu é um ótimo case disso, né? Tu faz uma boa grana com serviços alternativos. Eu acho que teve um mês que tu vendeu ali 7.000 e pouco só com um desses serviços, não foi? Ou 6.000 em uns quebrados. Foram 6.000 e alguns quebrados, eu divulgo o meu negócio. Cara, a esteira de produtos também é muito interessante, né? Porque quando a gente tá aprendendo a vender, a prospectar, na maioria dos casos a gente vai errar um pouco no nosso perfil ideal de cliente que possa pagar o que é proposto no Bootcamp, R$10.000 acima. Então, cara, o que a gente pode fazer? Vai deixar o cliente embora, sendo que a gente pode oferecer outras coisas também. Como, por exemplo, dentro desse mês teve aquele treinamento lá que eu falei que eu vendi, né? Foi um treinamento só de comercial. Foi uns 8.000 no total. Então, isso às vezes aparece interessante em alguns casos, porque o método de pagamento fica mais atrativo para um determinado tipo de cliente. E muitos podem achar que, você tá oferecendo diversos diferentes, cara, mas não é. Dentro do Bootcamp é proposto que a gente ofereça um trabalho de ponta a ponta, desde do retenção dos leads, da atração dos leads, até a conversão e a retenção, e trabalhar ali o pós-venda. Quando mais dá pra gente trabalhar um fator desse isolado, se for viável para o cliente. Então, em muitos casos, às vezes ele quer só uma pontinha, uma coisinha ali pra corrigir dentro do processo de venda dele, e você pode estar oferecendo isso aí. E aí, fazendo um caixa maior, né? Pô, você pode fazer um caixa legal com isso aí. Desses contratos que tu tem agora que já estão assinados mesmo, qual que é o maior deles? Cara, eu tenho aquele lá de 7K que eu acabei fechando através de prospecção presencial. Tem um contrato de R$7.000 mensais. Boa. Isso. E o que tu aprendeu no Bootcamp que foi essencial pra tu fechar esse contrato? Cara, entender que o tráfego ele é só a ponta do iceberg, né? A gente tem muitas outras coisas que não é falado muito por aí, que são tão importantes quanto, mas eu gosto de falar que é mais importante. Então, quando você senta com o empresário pra poder explicar isso, ele vê que você entende do assunto, da dor real dele, nem sempre é uma demanda, e sim é uma oferta que tem que ser resolvida, um processo que tem que ser consertado, ele tá apto a realmente pagar o que você tá pedindo. Então, muita gente fala sobre tráfego aí, não falo que não é interessante, que não resolve o problema, mas é só a pontinha do iceberg, né? Isso daí já faz muita diferença, porque tu chega falando a língua do empresário, né? Tu chega conversando de igual para igual com ele. Ele tá acostumado a falar com esses caras que são marqueteiro e que só sabe de marketing, que só sabe nem de marketing, né? Se soubesse pelo menos só de marketing já seria bom, mas os caras só sabem de tráfego, de ferramenta, enfim, isso deixa a conversa num nível bem mais baixo, o empresário não vai querer conversar com essa pessoa. Cara, o empresário não tá ligando muito pra CPC, CTR, não quer nem saber o que é isso, ele quer quanto é que tá entrando no caixa, quanto tá ficando de lucro, o que é que a gente tá vendendo mais, basicamente é isso aí. Exatamente. Eros, quais eram as dificuldades que tu tinha antes de entrar no Bootcamp, antes de acessar esse conteúdo aí? Cara, entender como eu poderia entregar realmente um trabalho de alto valor, ter confiança pra chegar numa empresa realmente estruturada, numa boa empresa que possa pagar o valor desejado e poder conversar sem mostrar que eu não sei do que eu tô falando. Não, a pessoa realmente senta comigo e sabe do que eu tô falando. Eu consigo explicar porque eu estudei e tenho confiança pra passar aquilo pra frente. E também pra entregar resultado. Quando a gente não sabe como entregar resultado, a gente fica nervoso e a reunião sai muito mal. Sim. Galera, não entende isso daí, né? Tu tem que entender aquilo que tu tá fazendo antes de tentar vender aquilo. Essa foi a principal virada de chave que eu tive, porque quando eu tentava formar um vendedor aqui dentro da Rugido, eu no começo pensava, não, eu preciso contratar um vendedor pra esse cara conseguir vender contrato. Mas daí na hora que o cliente chegava no nosso escritório, isso já com escritório presencial e tudo, o cliente chegava e eu pensava, tá, alguém precisa explicar pra esse cara agora o que a gente faz, eu não vou conseguir porque eu tô ocupado com outras coisas aqui. De cara, não me vinha em mente que eu deveria passar isso pra um vendedor. Eu só pensava que eu tinha que escolher alguém que já tava me ajudando a gerenciar projeto e que essa pessoa seria mais apta pra conseguir passar isso pro cliente. Então, pra mim foi um negócio bem intuitivo, porque eu me vi diante da situação e eu pensei, cara, não tem um caminho melhor do que esse. Eu tenho que passar pra alguém que tá gerenciando o cliente, porque essa vai ser a pessoa mais apta pra explicar o que a gente faz pra esse potencial cliente aqui. E daí que veio esse insight, né? Cara, eu preciso formar o cara que vai vender, preciso formar a pessoa, o vendedor que vai vender, primeiro fazendo ele entender o conteúdo pra depois levar ele pras técnicas de venda. Primeiro fazendo ele entender o produto, a nossa solução, por que ela é diferente, por que ela funciona. Então, exatamente. Isso é um insight que é bem valioso mesmo. Por que tu decidiu entrar no meu produto e não de outra pessoa? E mais importante do que isso, por que tu decidiu dedicar o teu tempo e a tua energia no meu método e não no de outra pessoa? Porque tem muita gente que compra um monte de curso e nunca executa, né? Então eu vejo que tem essa grande diferença também. A galera que entra dentro do Bootcamp, elas não só entram, mas elas entram e executam, colocam em prática. Então elas estão confiando duas vezes, porque elas estão confiando o dinheiro delas e elas estão confiando o tempo delas, a energia delas. Porque ela poderia escolher qualquer outra metodologia para implementar, mas ela escolheu pagar pela metodologia do Bootcamp e pagar com a energia dela, com o tempo dela, para executar o método de dentro do Bootcamp. Por que tu escolheu isso? Cara, minha história com o Bootcamp foi engraçada, porque eu tava dando uma mentoria pra um amigo meu, salve Wesley, se tiver aí, cara, já tinha que ter entrado, porque eu sei que você segue o Lucas, então já tem um ano isso aí, você até agora nada. Cara, e ele falou de você lá, com um amigo dele, de te seguir e tal, falou, esse cara é brabo e tal, eu falei, cara, vou lá seguir ele, vou ver qual
qual que é mesmo. E eu fui vendo, cara, pelas suas lives no YouTube, que você realmente sabia o que você estava falando. Mais importante do que isso, você tinha uma empresa, né? Tem uma empresa, uma agência que você não só fala eu tinha uma agência e vendi, como alguns falam por aí, mas você tem, eu pude comprovar porque eu converso com certa frequência com pessoas que trabalham aí com você. Então eu sei que é real. E essa era a minha maior dor, cara, porque eu já gastei uma grana e mais importante do que a grana, um bom tempo fazendo treinamento com pessoas que não aplicam aquilo que elas vendem, e isso eu acho absurdo. Eu acho que devia ser proibido até. O que me fez, cara, comprar também, outro motivo, foi a questão do guia prático, né? O guia prático e os acompanhamentos. Então, ver que tá ali dividido um guia realmente do que estudar para poder terminar aquele curso em alguns no dia pré-determinado, para mim foi essencial, porque não era só, vou te jogar um tanto de módulo lá, você que se resolve aí pra assistir. Eu não vou dizer se são 10 aulas, se são... O que é. Outra coisa que foi interessante, isso já após comprar, né? Mas o que me fez também querer pedir reembolso, ou até mesmo finalizar o curso. Falar, pô, esse curso aqui é muito bom. É a indicação de livros, cara, que a gente tem lá, né? A gente tem... Cara, eu já tinha alguns livros lá, eu já tinha ouvido falar, mas não sabia da importância. Pra mim foi essencial aquilo ali. Por último, não menos importante, é os acompanhamentos semanais. Pô, a gente tem os acompanhamentos semanais com cada tema ali, com cada missão. A gente pode mandar as missões pra Rugido, e a Rugido vai avaliar, mesmo que não seja apresentado, mas é avaliado. E isso aí mostra que vocês têm uma certa preocupação que seu aluno evolua, né? De nada, eu vou vender ali, ele que se resolva Não, eu vou lhe entregar uma formação real, com dias pré-determinados do que ele fazer cada dia, e eu vou acompanhar esse aluno aqui para ele sair de um jeito, entrar de um jeito e sair do outro. Não é você sair do mesmo jeito ali. Reconhecimento sem prática não é nada, cara. Ele vai ficar só uma teoria no mundo das ideias ali, não vai ter resultado, não. Qual aspecto do Bootcamp tu considera mais transformador pra tua carreira, Eros? Tu citou, né? Tu falou do guia prático, tu falou das ações, tu falou da clareza, mas tem alguma coisa que tu gostaria de destacar aqui pra resposta dessa pergunta? Cara, o acompanhamento. O acompanhamento pra mim é essencial, tá? Tanto os acompanhamentos semanais, como agora a sala de vendas, acho que pra quem tá começando a prospectar, tá com medo e tal, é algo que vai te desbloquear e vai poder colher resultado. O Bootcamp, ele te ajudou a superar alguma barreira psicológica ou mental relacionada à venda de contratos mais caros, autoconfiança no teu serviço? Foi um pouco do início da nossa conversa, né? Mas tem alguma coisa que tu gostaria de acrescentar nisso daqui? Tu achava que não dava pra vender antes? Tu achava que era muito difícil de vender? Como é que era a tua visão a respeito disso antes e como que ficou depois? Certeza, cara. Era uma trava que dava pra gente falar, pô, eu não consigo entregar resultado. Eu vou vender um negócio que não vai dar resultado. Então isso trava a gente, né? A gente fica, pô, eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir trocar uma ideia com um empresário de igual para igual, ele entender que eu domino aquele assunto pra resolver o problema dele. Então o Bootcamp, ele ajuda a gente a perder isso aí, cara, porque não tem como você não realizar aquilo ali. Porque, cara, é tão fácil. A gente tem uma lista ali diária do que você tem que fazer, tarefas diárias, a gente tem um acompanhamento, a gente tem um suporte, a gente tem um grupo pra trocar ideia com pessoas mais experientes, outras menos, mas que pode saber como resolver aquele problema que você tiver. Então não tem como você não criar repertório. Tem uma porrada de livros lá pra você ler, pegar repertório com uma galera muito boa também. Esses livros lá são, cara, essenciais pra qualquer profissional de marketing, e alguns lá eu nem fazia ideia que existiam, né? Então, e são essenciais. Se você conversar com uma pessoa que trabalha com marketing há mais tempo, ele vai falar, cara, como é que você não sabia da existência dele? Então, só em descobrir de livros que é indicado lá, cara, só tem em ter, por exemplo, a atividade de um exercício lá, porque a gente sintetizar o livro, cara, já é algo realmente transformador, que faz a gente aprender de uma forma que a gente não tem como você não reter repertório. Quando você retém repertório, você consegue transmitir confiança na sua fala. Transmitir confiança na sua fala, sua venda fica mais fácil. Então você quebra essa ideia de, 3 mil é caro, a gente tem que sair da nossa bolha, né? A gente acha, 3 mil é caro, mas é caro pra quem? Pra quem que tá caro? Podia ser pra mim na época, mas existe uma parcela gigante e não é caro não. E tu aumentou esse limite agora, né? Aquilo que eu tava conversando contigo, que eu até te mandei o áudio lá no grupo no dia que tu falou do fechamento do contrato. Depois de fazer uma oferta de 22 mil e receber um sim pra ela, 22 mil por mês, vender os contratos de 3 vai ser suave demais. Você nem vai sentir quando tu vender. Cara, nunca que eu ia sonhar que esse valor ia ser plausível. Achei que seria só pra agências gigantescas aí, que inclusive foi algo nessa negociação eu acabei ganhando. Eu não era o único que tava prospectando lá, mas eu consegui. Então eu falei, cara, mas o que é que me trouxe essa confiança pra poder realmente ganhar essa disputa? Através do repertório, absorvendo ali conhecimento, aumentando meu repertório, aumentando minha confiança, tendo cases antigos também. Isso faz com que você consiga, cara, disputar igual para igual com qualquer pessoa. Hoje eu não tenho medo de fazer uma apresentação. Hoje, se te falar, tal agência tá de olho no seu cliente, eu não tenho medo. Se eu estiver buscando um cliente e falar, uma agência A, X, Y, também tá de olho, eu também não tenho medo, eu não vou recuar, porque eu sei do meu potencial, eu sei o que eu aprendi e eu sei como que eu consigo entregar resultado a qualquer empresa que for realmente consolidada. Tu ganhou esse contrato aí de 22 mil de uma empresa grandinha, né, do setor, conhecida e tal. Eros, e o que é que tu diria pra alguém que tá em dúvida se entra ou não no Bootcamp? Vai perder uma oportunidade grande, cara. Cara, o Bootcamp, ele é a prova de
dedicação, você tem que ser muito, cara, você tem que ser muito procrastinador para realmente não colher resultado. Porque além do guia prático que você tem lá, que você tem que fazer durante cada dia, uma coisa que eu nunca vi isso, você tem os acompanhamentos dos encontros semanais com as missões e tal, você tem a sala de vendas, você tem um grupo lá com a galera também muito boa lá. Cara, não tem, cara, realmente você não tem que querer. Se você tem sei lá, um pingo de vontade de fazer isso dar certo, o Bootcamp resolve o seu problema. E visto isso, não consigo enxergar em nenhum treinamento, em outro curso aí. Olha que eu já fiz bastante isso aí, tá? Posso dizer com propriedade. Não vi algo assim, nem pelo preço, que eu já falei pra você aumentar esse preço aí, e nem pelo nível de entrega, né? Pelo nível de entrega, não só sua, mas do Micaías, do Peixoc lá também, sendo xingado. Então, cara, entra. Só fala isso, entra. Pelo amor de Deus. Entra. Tá chegando a hora da gente subir esse preço. Pra quem tu recomendaria o Bootcamp? Pra que tipo de pessoa? Pessoas com quais características tu recomendaria o Bootcamp? Cara, qualquer um queira realmente empreender e ela não sabe por onde começar, sabe o que fazer. Se ela tem o mínimo interesse no marketing digital, começar algo que a barreira de entrada seja bem baixa, cara, o Bootcamp é o ideal, porque vai te levar para um conhecimento transformador, vai fazer realmente você obter um conhecimento poderoso, um bom acompanhamento. Cara, é algo fora que a gente não consegue ver em produto nenhum que tem por aí. Ela me mostrou porque é totalmente possível. Eu consigo montar um planejamento pra eu bater esse número, né? Antes eu ficava meio aleatório e como a nossa conversa lá no início agora eu sei que eu não preciso apostar tanto em volume, e sim em clientes de qualidade. E mais importante do que isso também, não só conseguir cliente de qualidade, é reter a galera. Foi uma conversa que a gente já teve no passado, que era aquele negócio de o LTV, a gente vê por aí a galera falando de 3 meses, 4 meses. Cara, pra marketing eu acho isso extremamente bife. A pessoa, ela não fica comigo 8 meses, 1 ano, eu sinto que o meu trabalho eu entreguei aquilo que eu poderia ter entregado, né? Então, se eu ficasse me vangloriando aí, ele teve 4 meses, 5 meses, cara, alguma coisa tá errada. Ou o tipo de cliente que eu tô abordando, ou o meu trabalho. E o Bootcamp, ele me mostrou que, cara, não, você pode pegar bons clientes e reter por bastante tempo. E isso é interessante, a gente não pode ter um balde furado, a gente tem que reter os bons clientes, e isso facilita, né? Quanto maior tempo de retenção, mais fica fácil a gente aumentar o nosso faturamento sem ter que estar vendendo igual um louco todos os meses. Eros, agora eu deixo aberto pra ti, caso tu queira acrescentar alguma coisa, caso tenha alguma coisa que tu gostaria de falar que talvez eu não tenha te perguntado. O que é que tu acrescentaria? Como é que tu encerraria essa nossa conversa aí? Cara, a única coisa que eu tenho pra falar, as pessoas reflitam, né? Reflitam aí, eu sei que quem tá buscando, por exemplo, se profissionalizar no marketing, se empreender, ou seja, apenas obter conhecimento, estiver trabalhando pra alguma agência por aí, reflita de quem você vai obter o conhecimento. Se é uma pessoa que realmente aplica aquilo ali diário, se ele tem uma empresa sobre aquilo ali, se ele consegue te dar um suporte pra isso, porque surgem muitas dúvidas, principalmente nos primeiros contratos, pode te dar uma insegurança de entrega de resultado. Então, observe, converse com pessoas pra saber se tem um suporte adequado. Olhe bastante aí, existe algum produto que vai te dar o que você fazer com cada dia, o que você tem que fazer do dia 1 ao último dia. Isso pra mim é importante. Após avaliar isso tudo, observe o preço, porque, cara, pra mim tá um preço... pra mim virou piada já, cara. Você não acha nada, tem a gente olhando outros produtos no mercado aí, cara, são 2, 3 vezes mais caro e que não entrega 25%, 30% do que é proposto ali, ainda mais por pessoas que não chegou onde você quer chegar. Então, se você quer chegar em uma agência que fature 100, 150, você tem que saber se aqui vai te ensinar chegou lá, velho. Então, observe bastante isso aí e reflita. Apenas faça isso. Olhe pro Bootcamp que ele entrega, que ele propõe, olhe pros outros produtos, cara, e reflita de verdade, o que é que valeria a pena, tanto de custo-benefício como de entrega. Perfeito, cara, perfeito. Eros, só posso te agradecer, cara. Obrigado aí pela generosidade de estar aqui, trocando essa ideia comigo. Tem muita gente que fica em dúvida, e é natural, eu não culpo as pessoas, né? Por isso que a gente tem todo esse esforço para todas as etapas da jornada do consumidor, inclusive para a última, que é uma etapa muito importante. Talvez você que tá vendo esse vídeo aqui agora, você tá se perguntando se dá certo, se funcionaria para mim, se serve para eu que tô nessa fase aqui agora. E serve para você que é iniciante, serve para você que já é avançado. Se você é iniciante, você já vai começar do jeito certo, já vai aprender as coisas do jeito certo desde o início. Se você é avançado, né? Se você já tem clientes, já trabalha com isso, você vai conseguir melhorar o seu processo atual, você vai conseguir aprimorar aquilo que você já tá fazendo e conseguir fazer isso melhor. Então, independentemente do momento em que você esteja, eu tenho certeza que o Bootcamp pode te ajudar. Inclusive, se você for dono de negócio, tem dono de negócio que contrata o Bootcamp, né? Que entra dentro do Bootcamp, que adquire a metodologia para aprender e para implementar no próprio negócio. Então, diferentes pessoas são beneficiadas disso, independentemente de qual seja o seu caso, desde que você esteja disposto ao estudo, disposto ao trabalho, disposto a executar as coisas que serão propostas lá, que serão as ações mais inteligentes que você vai poder fazer, é executar um trabalho inteligente, não é executar um monte de coisa aleatória, é executar um trabalho de fato inteligente. Você vai conseguir tirar muito benefício disso, você vai conseguir se dar muito bem. Então, eu não sei se na data em que você tá vendo esse vídeo aqui, as inscrições estão abertas, se estiverem, aproveita para entrar, e elas ficam abertas por pouquíssimo tempo. Então, se você tá vendo esse vídeo e elas estão abertas, vai ter um
link na descrição aqui do vídeo. Entra lá, preenche o formulário, finaliza a tua inscrição e bora dominar esse mercado, bora trabalhar para conseguir ocupar as posições mais altas nesse mercado, fechar contratos de alto valor, gerar resultado para nossa empresa, para outras empresas e fazer a coisa acontecer. Se não estiverem abertas, tu pode preencher o formulário para entrar na lista de espera e esperar a próxima turma, que provavelmente vai estar mais cara. Fechou? Eros, obrigado, cara. Valeu. Tamo junto. Conta comigo. Qualquer coisa me chama ali no WhatsApp. Beleza, tamo junto. Valeu, cara. Até mais. Falou.